Hoje a gente tem uma TBR e talvez não tenha muito sentido uma TBR sair no meio do mês, ela tem que sair no começo do mês por razões óbvias, mas ela vai sair no meio do mês porque isso provavelmente vai me ajudar a organizar as minhas leituras em andamento e vai me ajudar a organizar as leituras que eu tenho que fazer e tô enrolando de certa forma. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e temos uma TBR. Se você não sabe o que é uma TBR, é uma espécie de lista de livros que a gente faz para ler. São os livros que a gente tem para ler dentro de um determinado período. Essa TBR ela vai funcionar agora para o final de junho e para o mês de julho. Eu não peguei muitos livros, porque eu não sou de ler muitos livros. Tem youtubers aqui, booktubers, que fazem uma lista aí com 10 livros por mês, e isso é meio impossível para mim. Peguei poucos livros porque são os livros que eu pretendo ler mesmo, e depois, se tudo dar certo, no começo de agosto eu faço um vídeo dizendo se eu conseguir cumprir com essa meta ou não. Vamos falar então desses livros que a gente tem para ler aqui no canal. Eu quero saber se você já leu algum, se tem algum que você também talvez esteja querendo ler. Vamos conversar sobre as leituras planejadas. Primeiro livro planejado, com certeza, é uma leitura que está atrasadíssima, mas que por questões pessoais, aí o canal ficou todo bagunçado, sem sair vídeo sobre feminismo, sem sair vídeo sobre literatura, mas estamos voltando por aqui. A gente precisa finalizar coisas que ficaram em andamento, e uma com certeza é a leitura conjunta de 100 Anos de Solidão. Eu retomei o começo do livro, por isso que eu vou colocar ele na TBR. Como eu estava esquecendo muito de eventos importantes, fui retomar a leitura ali do meio e estava esquecendo de eventos muito importantes no começo do livro, peguei para ler no começo. Então, o livro que tem que sair necessariamente é esse aqui, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu tô gostando muito do livro, eu não esperava me envolver tanto assim, porque quando a gente fala de literatura fantástica, de literatura maravilhosa, eu acabo não me afeiçoando tanto, mas 100 Anos de Solidão é muito maravilhoso, é um livro muito incrível, com história, com personagens muito fortes, com personagens muito intensos, e é uma leitura que a gente fica muito preso justamente. A gente tem aí uma literatura que bebe em diferentes referências, que conta muito aí da história da América Latina de maneira ficcional. Aqui em 100 Anos de Solidão a gente tem uma cidade ficcional que é Macondo, e essa Macondo ela é um reflexo aí de diversos aspectos da história da América Latina, e é um livro que eu tô gostando muito e precisa sair. A gente vai fazer uma live aí para fazer o fechamento de 100 Anos de Solidão. Em breve, então, temos essa discussão para encerrar essa nossa leitura conjunta. Outro livro que eu coloquei aí nas metas é esse aqui da Carolina Bernardi, que a Tordesilhas me enviou, foi um presente aí da Tordesilhas, e que se chama Simone de Beauvoir, A Mulher de Montparnasse, e ele tem um jeito de ser constituído de modo muito interessante, justamente porque a gente tem a ficcionalização de aspectos da vida da Simone de Beauvoir. Então a gente pega aí essa personalidade histórica, essa filósofa, essa literata, essa feminista que foi a Simone de Beauvoir, e a Caroline vai pegar eventos da vida dela e vai colocar aqui dentro de uma narrativa que vai misturar justamente esses aspectos da realidade com aspectos da ficção. Então não é um vídeo biográfico sobre a Simone, é um livro, somente um livro que vai fazer essa costura, fazer esse casamento entre aspectos ficcionais e entre aspectos reais. Comecei a ler, ele é bem gostoso, é uma leitura bastante tranquila, é uma leitura que prende a gente, mas acabei não terminando porque eu tô com dificuldade para terminar os livros aí nos últimos dias, mas estamos voltando ao normal. Um livro que eu quero reler é esse da querida Rebeca Loise, O Engordei o Sol Noturno, e que tem orelha minha. A Rebeca me chamou para fazer orelha, eu fiquei muito lisonjeada e muito feliz. E acompanhei, já li o Engordei o Sol Noturno nesse processo de constituição, nesse processo de organização e nesse processo de finalização da obra, ainda ali no computador, ali na telinha do computador, e ela me enviou a edição física, então coloquei ele aqui na lista para ler agora, para ler depois, agora com outro olhar, agora com o olhar de leitora, não só de alguém que também vai fazer uma orelha em relação ao livro. Então quero muito aproveitar para reler e para curtir os poemas e os textos da Rebeca, justamente nesse lugar exclusivamente de leitor agora, para poder sentir mesmo a escrita da Rebeca Loise, que é tão forte, que movimenta tanta gente. Indico demais, é um livro muito bom, um livro muito forte, que vai falar sobre as experiências
de um sujeito, mulher, que vai falar sobre as suas dores, sobre as violências, sobre os seus sofrimentos, sobre as suas angústias, sobre as suas lutas, sobre as suas descobertas. É um livro muito gostoso de ler, muito forte, e que foi publicado aqui muito recentemente por essa querida que é a Rebeca. Eu comprei esses dois recentemente aqui na livraria da minha cidade, que para quem não sabe é Dourados, Mato Grosso do Sul, que é o Porco de Raça, do Bruno Ribeiro, que está sendo muito comentado aí, o pessoal está falando muito bem. E a gente tem um professor negro falido, que de repente ele é capturado, confinado, e ele vai ser obrigado a participar aí de um ringue de lutadores por pessoas excluídas socialmente, pessoas ali na base da sociedade. Ele usa uma máscara de porco, por isso que a gente vai ter porco de raça, e que, enfim, vai colocar aí justamente esse aspecto que vai usar essa violência como entretenimento, como meio de distração, mas que também vai denunciar essas desigualdades, vai denunciar essa violência aí, e eu tô muito ansiosa para ler, porque a gente vai ter uma distopia, eu gosto muito de distopias, e foi publicado pela Dark Side, e a gente tem uma edição bem bonita aqui, a gente tem capa dura, todo um trabalho estético muito bem feito, com, enfim, toda uma organização estética e todo um trabalho estético muito bem feito, e que o pessoal tá comentando muito bem de Porco de Raça. Não sei se você já leu, comenta aqui se você leu e se você gostou, mas, enfim, vi muitos comentários muito positivos. E um outro que eu quero também ler, que é esse aqui do João Mazanello Carrascosa, Inventário do Azul. Eu já li muita coisa do Carrascosa, talvez seja o escritor contemporâneo nacional que eu mais tenha lido aí. Eu gosto muito da escrita do Carrascosa, das histórias, do modo como ele olha para os sujeitos, do modo como ele olha para as coisas comuns do dia a dia. Eu gosto muito da escrita do Carrascosa, já li bastante coisa dele. E eu descobri por acaso, eu não tava nem sabendo que ele tinha lançado esse livro, mas passei na livraria e vi, falei, não, tenho que comprar. Enfim, o Carrascosa, ele tem uma escrita maravilhosa, assim, vale muito a pena conferir. O mais famoso dele, e que me levou a conhecer a escrita dele, é Caderno de um Ausente, que justamente vai contar a história de um pai que tem uma filha quando ele já tem ali uma certa idade, e aí ele fica com medo de não conseguir acompanhar a vida da filha dele, de não conseguir se fazer presente na vida da filha dele, e aí ele vai escrever um livro para ela. E aí depois esse livro ele ganha uma trilogia, a gente vai ter outros 2 livros publicados na sequência, contando outros aspectos dessa relação. Então tem todo um processo de inovação ali em relação à escrita, todo um processo de inovação em relação a como esses textos são organizados, como esses narradores, essas vozes narrativas são organizadas, e eu gosto muito, uma história muito forte, assim, é uma história que a gente lê chorando mesmo, porque é uma história bem forte. E, enfim, eu tenho certeza que Inventário do Azul vai ser maravilhoso também. Livro de teoria feminista também tem na nossa lista, e eu preciso também ler A Criação do Patriarcado, porque a gente tem um projeto aí de leitura em andamento, né? Porque a gente tem um projeto para discutir os capítulos de A Criação do Patriarcado. Vai sair uma série de vídeos, porque geralmente eu gosto de fazer assim quando são livros feministas, porque se a gente faz um videozinho curtinho, de 10, 15 ou 20 minutos, não dá pra gente pegar aspectos da teoria mesmo, discutir bem a teoria. E quando a gente fala de teoria feminista, eu gosto de fazer isso de modo mais demorado, em diferentes vídeos, em vários vídeos, justamente para poder ir pegando toda essa discussão, para poder ir discutindo, enfim, as nuances do livro e as discussões teóricas mesmo. A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, vai discutir uma perspectiva bem histórica, como que o patriarcado se forma, como que ele se constitui, justamente porque quando a gente entende como o patriarcado se constitui, a gente consegue criar e levantar ferramentas para alterar essa história. Né? O conhecimento da história nos permite alterar e criar um movimento diferente para o nosso futuro. Então a gente tem um livro com uma perspectiva bem histórica, que vai discutir quais são as causas, quais são as origens do patriarcado, e o livro é extenso, a gente tem aqui mais de 350 páginas, e por isso a gente vai discutindo em vários vídeos para a gente poder entender bem aqui esse livro que é tão importante. E por último, a gente tem a nossa próxima leitura conjunta, a gente vai ler juntos e juntas O Processo, do Franz Kafka, que é um livro que vai denunciar
as injustiças aí num processo judiciário, e que a gente tem um sujeito que ele é denunciado de repente, sem ter feito nada, sem saber do que ele está sendo acusado, sem saber por que ele está participando disso tudo, e a gente vai ter um livro, então, que, entre outras coisas, vai denunciar e que vai fazer uma crítica em relação a todo esse sistema aí. Espero você para a nossa leitura conjunta, espero que você acompanhe a gente nessa leitura conjunta. O livro ele é razoavelmente extenso, mas 3 lives aí, creio eu, que a gente dá conta de discutir. A minha edição é essa aqui, Dantofágica, que é uma edição maravilhosa, que vem com um pôster acompanhando, uma edição de capa dura, uma edição com um processo com trabalho gráfico aí muito bonito, tem uma série de ilustrações dentro da obra. O livro é muito bem trabalhado. A Antofágica é uma editora que faz uns trabalhos muito legais em relação a projeto gráfico. Eu espero vocês pra gente ler junto o Processo do Franz Kafka. Bom, gente, essa foi a nossa tibiária. Eu quero saber de você, o que você está planejando ler aí pro final de junho